A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos nossos amados irmãos que estão sempre esperando alguma coisa especial da palavra de Deus. O Senhor Jesus está sentado no trono, ao lado do Pai, à direita do Pai, conforme está escrito em Salmos capítulo 110, verso 2 e 3. E Ele está conosco, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias, através da sua palavra. Então, a importância de estar em contato, em comunhão com a palavra é absolutamente muito grande. E você está sempre buscando os seus oráculos. Seja bem-vindo a um novo tempo na sua vida, na sua história, em tudo que você faz para agradar a Deus através da sua busca pela sua presença. Hoje começamos o capítulo 24, terminando o que ele pergunta a respeito do que. Então, no verso 36 do capítulo 23, quando o Senhor diz, apesar de tudo e todos os esforços que ele fez para poder levar à conversão uma nação que agora se torna exemplo da maldade das outras nações. E agora ela vai viver a execução do contrato de casamento que o pai fez com a sua esposa Israel, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 26 ao 28. Isto é, se tu me obedeceres, serás próspera. Se tu não me obedeceres, tu vais sofrer. Então, o que nós vemos aqui, Ezequiel, como um homem de Deus, um sacerdote de Deus, ele está trazendo a pergunta que o Senhor fez no capítulo 23, versículo 36. E antes de entrarmos aí na leitura, quero saudar a todos vocês que estão aí, Joé Oliveira aí no Instagram, também Uzar Silva, né? Depois Meida, né? Meida, também vejo aqui, deixa eu ver, não consigo ler, né? Só consegui ler Fontaine. E aqui o pessoal que está comigo no Face, sempre conosco em todas as aulas. Você que não assistiu às aulas, elas estão gravadas no Face. Hoje já é a 5ª aula que eu estou dando. Estou indo para o capítulo 24, terminando o 23, de Jeremias. Você pode baixar a apostila que está em meujesus.com. Quero avisar a todos os alunos que da página Osana Bible School, que estamos em manutenção, já estamos terminando o que estamos fazendo para adicionar mais aulas na nossa escola. E a partir de amanhã, creio que vai estar já funcionando, tudo certinho. Quero saudar aí o Jefferson Figueira, também Patrícia e Fernando. Estou vendo aqui Luiz Henrique, Francisco Silva, que estão conosco. Muitos que vão entrar depois, outros que estão trabalhando, outros que não estão podendo fazer parte, que já tem que acordar às 3h30 da manhã, já estão descansando. Mas esse é o momento em que nós temos livre, depois de um dia muito custoso de trabalho, poder ministrar esta classe para vocês. Então, nós estamos falando de um tempo que nós temos que explicar isso para vocês. Só o texto de Mateus, que ele vai revelar ali para nós as 70 semanas. Nós temos as 70 semanas de Abraão, mas eu nunca ouvi isso, então ouça. As 70 semanas de Davi, e depois você tem as 70 semanas de Daniel, porque ela aparece ali, muita gente
começa a perguntar, mas de onde que apareceu? De onde que apareceram essas 70 semanas de Daniel? De onde que elas vieram? Eu venho ensinando por muitos anos para os nossos alunos da família Osana, através da Osana Bible School, desde aqui dos Estados Unidos, para várias nações da Terra, para milhares de alunos. Eu venho ensinando as 70 semanas de Abraão, que vai de Abraão até Davi, as 70 semanas de Davi, que vai de Davi até a deportação, e as 70 semanas de Daniel, que vai da deportação exclusivamente ali, começando com Neemias, Esdras, Zorobabel, até Cristo. Então fica só uma lacuna, fica uma pequena lacuna, né? Que fica faltando, que é um período de 7 anos, porque se cumpriram 483 anos corridos, e no dia em que o Senhor Jesus salvou a mulher Ciro-fenícia, por ser gentia, então vocês têm aí 7 anos, então, que ficaram ali por terminar. Aí deu-se início a esse período, né, que nós chamamos de graça, que é o tempo dos gentios. Pastor, e onde que é que eu leio essas 70 que eu nunca ouvi falar, só ouvi falar das 70 semanas de Daniel? Em Mateus e toda a história, Mateus capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. Você vai ler ali, especialmente o 17. É muito importante que você tenha isso aí, pode printar aí, que você tem as 70 semanas de Abraão até Davi, as 70 semanas de Davi, que vai até a deportação que vai até Cristo. Né? Aí nós temos aí a vida de Jesus, quando ele começa, que ele inaugura a graça. E logo a seguir vai, então, dar-se início, né? Vai dar-se início aos 7 anos que faltam esses 7 anos que faltam para se cumprir. Então, aí onde você lê isso, pastor? Às vezes eu tenho vontade de não ler, porque toma o tempo da gente, mas é preciso ler, porque para estudar escatologia você não pode ter pressa, senão você se estombica, como diz na minha terra. Capítulo 1, verso 17, de modo que todas as gerações, desde Abraão até Davi, 14. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14. Então ele está... Ora, se Daniel falou desse período final, que são as 70 semanas de Daniel, para falar de 490 anos, mas faltam 7. Então, você estava falando de 490, então nós temos que ver que essas 490 semanas de Davi essas 70 semanas de Davi até a deportação teriam que ser 490 anos. E foram. Só que eles não guardaram nenhum... Como é que tem a prova de tudo isso, que eram 490? Porque eles não guardaram nenhum ano sabático. Então, Deus cobra os 70 anos sabáticos de 400. Faça as contas aí, 7, 14, 21, até chegar ao fim dessa contagem, você vai ver que eles ficaram devendo 70 anos sabáticos que Deus cobrou deles lá no cativeiro babilônico. 70 anos sabáticos. Aí você diz, mas de Abraão até Davi não tem 490. Sim, ele não conta quando Israel está na terra. Tem 1009 anos, 1009 anos. Só que ele passou no Egito, nesse período, 430, já matou, né? Já matou uma parte grande desses 1009 anos. E o resto, pastor? O tempo em que Israel ficou cativo nas terras dos seus inimigos ao redor. Aí você vai ver que vai sobrar somente 490 anos que eles estiveram na terra. Então sempre vai ser 490 e por último 490. Só que desses 490 finais, que está escrito aí em Mateus capítulo 17, faltam 7 anos. Que é exatamente aí que você entende, veja só, que é aí que você entende, Adilson,
que são 490 e faltam 7. Ele salva a mulher silvenícia para o relógio das semanas, e nós estamos vivendo nesse tempo da graça, que é o tempo dos gentios, que também vai parar. E tem um que o detém, que é o anticristo detido pela igreja. E que mais? Fisicamente, a mesquita de Omar. A mesquita de Omar está ali em Jerusalém. Então, enquanto a mesquita de Omar estiver de pé, então a escatologia de Jesus, de Mateus capítulo 24, 15 em diante, não pode acontecer. De Apocalipse 5 até o 19, não pode acontecer. Então, há detenções que prendem, porque o anticristo não pode aparecer. Então, você não pode dizer que agora estão vivendo a guerra do Armagedon, se a mesquita de Omar nem foi derribada. Então, essas guerras que estão registradas aqui em Ezequiel, que eu vou ainda falar, eu estou só preparando o caminho, estou na 5ª aula, ainda estou preparando o caminho. Comecei no 22, vamos passar para o 24 agora. Mas, veja bem, quando chegar lá pelo 27, vocês vão ficar assustados como é real o texto profético de Ezequiel para os anos de 2025, 22, 23, 24, 25 em diante. Como é real, porque esses textos, eles são totalmente desprezados pelos profetas, que eles não sabem explicar, porque é preciso haver um conhecimento profundo a respeito da tipologia profética e da projeção profética, que é uma aula que nós temos como base dos conhecimentos dos ensinos proféticos, que se chama projeção profética. Ele usa uma pessoa do tempo do profeta para projetar alguém que ainda virá lá na frente. E só os alunos do Seminário Osana que entendem isso que eu estou acabando de falar. Amém? Pai do Senhor para todos. Pai do Senhor para todos. Muito obrigado pelas bênçãos que vocês transmitem para nós. Aí na apostila que você tem, você deve ter baixado aí como o Nadson, que já fez isso, a apostila, você tem aí a apostila, você pode adquirir essa apostila aí no meujesus.org. Aí na página 54, já estamos na página 54. Página 54, ele pergunta no verso 36 do capítulo 36, depois que do capítulo 23, 36 de Ezequiel. Então o Senhor Jeová me disse, filho do homem, queres julgar a Olá e a Olibá? Quer dizer, queres julgar as nações do norte e as nações do sul? Quer dizer, Judá? Então denuncia-lhes as suas abominações, porquanto cometeram adultério. Então eu falei ontem do divórcio de Deus. Falei ontem do divórcio de Deus. Alguns líderes muito assustados que ouviram a aula de ontem, aqueles que assistem a aula aí, mas não aparecem, porque senão eles vão ter problema com a liderança deles, eu creio, ou vão ter problemas na própria liderança deles, porque são grandes homens de Deus, e eles dizem, pastor, me perdoa aí eu não manifestar aí, porque eu não quero ter problema com o meu ministério, porque eu estou falando heresia, eu estou falando mentira, estou falando loucura, só pelo fato de não dizer que está aprendendo comigo, pelo fato, né? Pelo fato. Eu tenho amigos aí que aprendem comigo, pregam as minhas mensagens e postam fotos com outros pregadores que, segundo eles, são os pais deles, mas eles não aprendem nada com os pais deles, eles aprendem comigo. O pessoal aí aí de São Francisco é assim, eles aprendem comigo, mas postam uma foto com outro colega meu, né? Então tem gente assim. Aí Ezequiel capítulo 23, versículo 36, então o Senhor Jeová me disse, filho do homem, quereis julgar Olá, a Oliabá? Então denuncies as suas abominações. Aí elas cometeram adultério contra o seu marido. No capítulo 3, versículo 6, 7 e 8, ele se divorcia, dá-lhe a carta e o libelam averbado de divórcio. E lhe dá uma esperança em Jeremias capítulo 3, que ainda gostaria de voltar com ela. Então Jeremias pergunta, como que você vai voltar com ela, se está escrito que ela não pode receber aquela mulher porque se contaminou com outro marido? Jeremias pergunta isso para o próprio Deus. Então Deus responde através de Ezequiel, lá no capítulo 27, ele vai colocar, eu vou fazê-la nascer de novo. Eu vou dar um novo coração, tirarei o coração de pedra,
colocarei um coração de carne e ela será transformada em outra mulher. Então, eu ensinei ontem que o novo nascimento foi dado para Israel a priori. Mas eles não creram no novo nascimento. Então, os gentios, Paulo disse, já que vocês não querem, irei para os gentios. Vou pregar o novo nascimento para os gentios. Jesus perguntou para Nicodemos, como pode tu, sendo mestre em Israel, que ensinas a profecia de Ezequiel e não conhece que a doutrina do novo nascimento é esta, que é necessário nascer da água e do Espírito? Senão ninguém pode ver o reino de Deus. Então o novo nascimento, a nação de Israel nascerá outra vez para poder recebê-la transformada em nova nascida, para que ele possa então casar-se com ela novamente. Então você nunca viu, né? Você vê sempre o casamento do filho, que é o Boaz com Ruth, mas você não ouve nada a respeito do casamento do primeiro irmão de Boaz com Israel. E você não vê essas referências porque a maioria de vocês está cega, a maioria de vocês está cega e não pode ver isso nos textos sagrados. Mas por quê? Porque só lê Apocalipse, lê esses textos de Mateus, de Lucas 21, mas não lê os textos proféticos de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías, não lê de Daniel 11, principalmente o Daniel 11, que é o texto atual que nós estamos vivendo hoje. Muito. Jefferson. Aí, no capítulo diz que ela cometeu, ele dá uma razão pela qual pergunta, porque você está mentindo tanto que eu te dei carta averbada, que eu dei carta averbada de divórcio, que eu te repudiei, você fica falando para os teus amantes, isso mostra isso em Isaías capítulo 50, verso 1. Ele está irado. 100 anos depois, ela cai nas mãos dos caldeus. A nação do sul, Olibá, cai, Judá, a tribo de Judá, cai na mão dos caldeus. Durante os 490 anos de Davi até a deportação, a nação de Israel não guardou um ano sabático sequer, então Deus cobrou de uma vez os 70 anos sabáticos, página 54. Cobrou de uma vez os anos sabáticos que deveriam ser guardados durante 490 anos, vividos desde os dias de Davi e Salomão. É um tipo do reino milenar de Cristo, quando a terra há de cobrar os 1000 anos sabáticos que a terra jamais experimentou em 7.000 anos de existência. Então, a terceira deportação, Jeremias 52, 30, segundo Crônicas 36, 21, diz, e os que escaparam da espada, ele os levou para a Babilônia, e foram feitos servos deles e de seus filhos, até que o tempo do domínio do reino da Pérsia, até ao tempo do domínio da Pérsia, vê? Até o momento em que a Pérsia toma domínio sobre Babilônia, e então a nação sul, então ela volta para Jerusalém através de Esdras, de Zorobabel, de Jesua e também de Neemias, que vai construir o templo. A Pérsia, onde que eu terminei? O que nós estamos vivendo agora? Pérsia. Qual é o assunto hoje? Pérsia. Estão aí? O Irã. Pegaram? Então ele vai colocar essa parte, como eu disse para vocês, que a espada que ele mostra para nós, a palavra de Deus é mais penetrante, a espada alguma de 2 gumes. Então o gume histórico, o gume histórico e o gume profético. Que nós temos a espada, a palavra de Deus. Tem esses 2 gumes aí. Nós precisamos ver. Então, alguns só interpretam do ponto de vista histórico, mas ela tem 2 gumes. Ela tem o ponto de vista histórico, que se repete profeticamente. E o que você quer dizer? A Bíblia diz no capítulo 7, 12, uma coisa muito importante no livro de Daniel, que nós precisamos pôr atenção. Quero ler esse texto. Faz muito tempo que eu não pronuncio esse texto, mas eu quero pronunciá-lo agora. Tem algo importante sobre o Espírito que atuou no ouro, na prata, no bronze, no ferro, e que atua hoje no barro e no ferro que estão nos pés da estátua
de Nabucodonosor. Mas eu quero ler esse texto para vocês verem só. Olha só, o capítulo 7, versículo 12, quando ele diz assim: enquanto as outras bestas, isto é, a primeira, a segunda, a terceira, e quanto às outras bestas, o seu domínio foi-lhes tirado. Nabucodonosor saiu, né, nós temos Ciro foi tirado do seu poder, Dário também foi tirado do seu poder. Depois veio Alexandre, foi tirado do seu poder. Aí veio Roma, foi tirado do seu poder. Aí ele coloca uma palavra que vocês têm que gravar aí na sua Bíblia. Você tem que colocar aí na sua Bíblia. Veja só, que coisa tremenda. Aí diz assim, capítulo 7, verso 12, diz assim: e quanto às outras bestas, né, as passadas, né, o seu domínio foi-lhes tirado, mas suas vidas foram prolongadas por um prazo e por certo espaço de tempo. E como elas são prolongadas? Porque são espíritos, são principados. O principado que atuou em Babilônia para poder castigar a nação pecadora de Ezequiel 22, 23 e 24. Pegou aí? E aí você tem o espírito que atuava em Babilônia, o espírito que atuou em Ciro e em Dário, e os Dários, Dário 1, 2, 3, o Ciro 1, 2, 3, que vocês têm aí na história. Né? E o espírito que atuou em Alexandre, o Grande, o espírito que atuou em Roma, está dizendo que foi tirado o domínio deles, mas os seus espíritos continuam até o dia de hoje. Vocês estão vendo aí? Então, essa batalha que eu falei ontem, que eu disse ontem para vocês, que o presidente Trump, ele está entrando numa batalha com a Pérsia, mas ele não tem conhecimento profético com quem ele está se metendo lá. Ele não tem conhecimento profético. E a própria nação de Israel não está ligando para o texto de Daniel, capítulo 7, 12, e para o capítulo 10, porque os rabinos só ficam fazendo contagem de números das cabalas para impressionar alguns líderes evangélicos brasileiros, que ficam assustados, porque a letra Aleph juntando com a letra Dalet, e se junta com a Reit, forma uma palavra e tal, e aqueles, né, rasos, os pequenininhos, esses miseráveis, né, se escandalizam. Oh, meu Deus, que cena. E quando a palavra de Deus não se interpreta com números, ela se interpreta pelo espírito de revelação. Ele disse: e por esta pedra eu edificarei a minha igreja. Porque ele disse: não foi carne nem sangue que te revelou, não é numerologia que te revela, mas sim o meu Pai que está no céu. É revelação através de quem? Do Espírito Santo. E eles não têm o Espírito de Deus, porque eles não creem no Espírito de Deus. Eles não creem no Espírito de Deus. Eles não creem em Cristo Messias. Como que eles vão explicar para você? Ah, porque é um rabino. Coitado de você. A Bíblia diz que João Batista foi maior do que todos que eram da lei. E o menor da graça é maior que João Batista. Você já leu isso? Quem foi que disse isso? Jesus. E aí você vai se vestir aí com a sua indumentária querendo imitar os judeus? Vai querer se comparar a eles? Então tem o mesmo destino deles. Você está debaixo do mesmo destino deles. Quando ele dá através da igreja, a esposa de Jesus Cristo, a saída para você não está debaixo da ira vindoura. Vós não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, mas você quer estar, não fica lá. Então ele coloca aí, até que viesse a Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor Jeová, dita pela boca de Jeremias e também pela boca de Ezequiel, até que a terra cobrasse seus sábados, porque todos os dias da sua desolação repousou até que os 70 anos, né, se completassem. Até que os 70 anos se completassem. Aí vem Ezequiel capítulo 23, verso 38, ele diz: porém, isto me fizeram, profanaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Aqui então está, por causa dessa profanação, então
diz o texto, que ela trouxe gente de longe, mediante os mensageiros que enviaste, e eis que vieram. Te sentaste sobre uma cama suntuosa, com uma mesa preparada diante dela, quer dizer, como que ela se prostituía, como ela fazia para ela se prostituir. Olha só que coisa tremenda isso. Acho que eu tenho que colocar isso aqui. Vocês estão aí? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aí. Aqui nós temos o Jefferson, aí saudando vocês, Edu, estou saudando aí Luiz Fonseca, estou Ivani Santos, os mesmos que estavam ontem aqui conosco, Adilson Rodrigues, Principado da Pérsia, é isso aí. Eles não estão nem sabendo disso. Tremendo isso aqui. Aí, voltando ao capítulo 23, verso 42 do livro de Ezequiel, e ouvi-se um rumor de uma multidão que festejava com ela. Eram homens ébrios que vinham do deserto, que colocavam um bracelete em suas mãos, para ela, né, de ouro nas suas mãos. Estão vendo tudo isso, como era? A sua prostituição, como ela fazia, né? Aí, porquanto, versículo 44, como quem se achega a uma prostituta, assim se achegavam a Olá e a Olibá, mulheres lascívias. Aí no verso 46, portanto, assim diz o Senhor Jeová, uma assembleia será convocada contra elas. Serão objetos de terror e de rapina, que foi a assembleia da Síria e depois a assembleia de Babilônia. Uma no ano 722 e outra depois, no ano 587. Verso 47, e a Assembleia as apedrejará e as transpassará com as suas espadas. Matarão os seus filhos, suas filhas, queimarão as suas casas, inclusive o templo, que está lá no Salmo 74. E farei cessar a lascívia da terra. Na terra, todas as mulheres serão... Quer dizer, as nações que estão ali do lado, as mulheres aqui são nações, serão ensinadas a não seguir o vosso caminho. E a vossa lascívia será castigada, e levarei sobre vós os vossos pecados e a vossa idolatria, e sabereis que eu sou Adonai. Aqui, quando ele fala assim, está assinando a palavra profética. Está assinando a palavra profética, quando ele fala assim. Então, o que você quer dizer, então, que você pode resumir para nós, irmão? Que você quer, como você pode resumir isso aí? Eu resumir para mostrar que assim como eles vão chorar, e a razão pela qual o templo de Salomão foi derribado, e que o Salmo 74 vai acontecer, que eles vão ver que as suas insígnias não estão lá, senão as insígnias dos destruidores que virão para destruir o templo, da mesma forma como passou nos dias de Jeremias, que também foi profetizado por Ezequiel, vai voltar a acontecer nesses dias, quando o terceiro templo, que eu chamo templo da tribulação, que vai ser profanado pelo anticristo, que é uma falsa profanação, porque ele não vai ser ungido, né? Ele vai ser levantado às medidas do templo de Ezequiel, mas não será o templo de Ezequiel. Porque o templo de Ezequiel, a Bíblia diz que quem vai edificar é o Messias. É ele mesmo que vai edificar. Ele mesmo, e não o anticristo. E ninguém vai profaná-lo. E a Bíblia diz no capítulo 43 de Ezequiel que descerá do céu o seu trono e será colocado no lugar santíssimo. E ali ele vai reinar, porque ele mesmo vai edificá-lo. E Davi, que vai ressuscitar entre os que vão ressuscitar no capítulo 37, que é uma nação inteira que vai ressuscitar, e Davi ressuscitará ali, ele será o príncipe desse templo. Olha que coisa. Ele será o príncipe e sacerdote desse templo. Você sabia disso?
Onde está isso, pastor? Ezequiel, capítulo 40 até o 48, tem que ler todos esses 8 capítulos, mas não é desse que eu estou falando agora, estou falando do terceiro templo. O terceiro templo, que é anterior a esse, será profanado. O templo será profanado, é o de Joel, capítulo 1, é o de Mateus, capítulo 24, quando Jesus disse: aquele que leia, entenda Daniel. Quando a abominação entrar no lugar santo, então esse é o terceiro templo, que é o mesmo do qual Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1, 2, 3 e 4. Estão entendendo aí? Que coisa tremenda, hein? Muito bem. Aí na apostila, na página 55, você tem o capítulo 24, que é a queda de Jerusalém, que é histórica, mas também é profética, porque todos os profetas menores que falam desse momento, eles estão tratando com algo ainda que vai acontecer. Então, um valor histórico da congregação de Deus, baseado no Salmo 74, que é Deus falando a respeito desse período. Né? Então, eu disse para vocês ontem, que está em Ezequiel 24, 6, portanto, assim diz o Senhor Jeová, ai da cidade sangrenta, do capítulo 22 de Ezequiel. Ai da cidade sangrenta, é uma panela cujo negrume não se pode retirar do seu interior. Né? Tirem os pedaços da panela, pedaço por pedaço, que é a cidade, a panela é a cidade, pois a sorte não caiu sobre ela, a boa sorte. O seu sangue está no meio dela e não derramou sobre o pó para ser coberto, mas sobre a rocha escalvada. Aqui eu queria que vocês parassem um pouco para meditar. Aqui merece um pensamento. Olha só, vocês imaginam só que tremendo esse profeta? Que ele está falando agora, a irmã Norma, Isabel, Ivani, Santiago, Kim Amaral, meu grande amigo, te amo muito, Kim. Que ele não está falando simplesmente da queda da cidade, mas sim de que quando eles pediram o sangue, quando lá no texto que eles disseram, caia sobre nós, no capítulo 19 e no capítulo 27 de Mateus, quando eles dizem, caia sobre nós o seu sangue, sobre o sangue dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos, e que Pilatos lavou a mão, igual está em Deuteronômio, capítulo 21. Michael Douglas, Tiago Tavar, aí no Instagram. Que coisa tremenda, hein? Tudo isso. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito importante, né? Muito importante tudo isso. Vocês estão aqui no Face. Então, ele está falando de que, aí em Mateus, no capítulo 27, e também no capítulo 19, na hora que eles estão crucificando a Cristo, eles estão cumprindo o texto de Ezequiel. Você já pensou? Todos vocês estão aí? Kim, Eric, hein? Ivani, Anete Rocha, hein? Edu Silva, vocês estão aí, Patrícia, Fernando. Vocês já imaginavam que esse texto... Olha só que coisa tremenda que ele coloca aqui. Aí ele coloca, que coisa tremenda. Capítulo 27, verso 5, verso 24. Capítulo 27, verso 24. E vendo Pilatos que nada adiantava, antes o tumulto aumentava ainda mais, tomando água que ordenara trazer. Isso aí é por causa de Deuteronômio 21, que os sacerdotes que tinham que fazer isso, né? Isso aqui é influência da mulher de Pilatos, que ela tinha conhecimento da palavra. Que ela influenciou muito Pilatos. Disse, cuidado de se meter com esse justo. Né? Ela tinha um conhecimento extraordinário. Amanda Veras, Tiago Assis, vocês estão aí? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Vamos continuar. Então, nesse texto, ele diz assim, tomou a água que ordenara trazer, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, sou inocente do sangue deste homem justo, que a mulher disse para ele é justo, considerar este assunto. Deuteronômio 21, 6 e 7. Deuteronômio 21, 6 e 7, que está dando cumprimento a esse fato, que ao invés dos sacerdotes fazerem isso, quem fez foi um gentil, e ainda hispano, Pilatos.
E aí no verso 25 ele disse, todo o povo respondeu, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha só que coisa, eu li o texto aí. Agora, lendo já 780 anos quase antes de Cristo, 2.700 anos, quase 2.800 anos, esse homem profetizou da nossa data. E ele coloca aí, portanto, assim diz o Senhor, ai da cidade sangrenta, porque nela Jesus iria morrer. Então ele não está somente falando dos que os reis de Judá, os reis de Israel mandaram matar gente inocente, tipo Acabe, né, que matou o dono da vinha. Você lembra disso? Ele faz um levantamento, um resumo de todo o sangue que foi derramado, desde o sangue de Zacarias, né? O sangue de Zacarias está tremendo, desde o sangue de Zacarias. E Jesus ainda fala até do sangue de Abel. Que coisa tremenda, Jesus ainda vai mais longe. Oh, meu Deus. Então ele está falando, mas o que mais pesou para essa cidade sangrenta, que é a cidade de Jerusalém, aqui, é que Deus vai trazer os judeus do mundo inteiro para atraí-los à cidade, que vai ser como uma panela, para então purificá-la, usando as escórias para purificar a prata e o ouro ali, né? Disse, derramarei fogo sobre ela. E ela está debaixo de fogo neste exato momento. A Bíblia é tremenda. Você teve o privilégio de ver cumprindo-se diante dos seus olhos, não são muitos, né? É uma minoria, um remanescente. Olha que eu estou dando gratuitamente essa aula. Não lhe estou cobrando nenhum centavo. Era para termos aqui pelo menos 20 mil pessoas assistindo. Mas aí Satanás cega o entendimento delas para elas não ouvirem a verdade, para que elas tenham uma coceira no ouvido para ouvir mentira, calúnias, e não ouvir a palavra. Estou explicando versículo por versículo. Que privilégio seu, que se você está tendo um privilégio, pode acreditar nisso. Então ele está dizendo aqui no capítulo que não é somente pelo sangue que foi derramado nos tempos passados, mas principalmente por aquele que entregou a sua vida por aquela cidade. E disse, pastor, você está vendo aqui a morte de Cristo? Sim. Nem precisava de Mateus, nem de Mateus 25 a 27, nem de João, capítulo 17, até o capítulo, João 13, até o capítulo 19. Porque aqui está resumindo tudo isso que eu acabo de falar. Portanto, assim diz o Senhor, ai da cidade grande, é uma panela cujo negrume não se pode retirar. Ele disse, não é um negrume do lado de fora, que todas as panelas têm um negrume do lado de fora. Ela está falando do negrume do lado de dentro, é quando queima dentro dela, é um elemento queimado que você se esquece que o negrume é dentro e não do lado de fora, simplesmente. Aí no verso 7, o seu sangue está no meio dela. E se não o derramou sobre o pó, para ser coberto, mas sobre a rocha escalvada. E quem é essa rocha calvada? É o Calvário. É o Calvário. Por isso que Deuteronômio capítulo 21 diz sobre isso. Ele diz sobre o vale rochoso. O vale rochoso. Né? E aí, jogando para Deuteronômio e falando Pilatos, lavando a mão em vez de serem os sacerdotes. Capítulo 21, aí de Deuteronômio, diz assim, que era para os sacerdotes fazerem isso. Capítulo 21, né? Verso 6, e junto com todos os anciãos da cidade mais próxima do cadáver, lavarão as mãos sobre a novilha, que é tipo de Cristo, cuja nuca foi quebrada no vale rochoso. No vale rochoso. E protestarão. E dirão, as nossas mãos não derramaram este sangue. E eles não fizeram. O que eles fizeram? Né? Acabei de ler aí Mateus. Eles disseram, não queremos que as nossas mãos sejam lavadas desse sangue. Nós queremos que caia sobre nós. E Pilatos disse, não, eu quero que essa mão. Aí os gentios foram livres aí. Por isso que o evangelho chegou aos gentios. Por isso que os judeus, os judaizantes nos dias de Paulo, rejeitaram a palavra. Porque eles não queriam ser limpos. Era uma panela suja por dentro
E por fora, Mateus 24, verso 7. Que coisa tremenda isso aqui. Vocês estão vendo aí, meus irmãos? Né? Aí no Vale Rochoso, isso mesmo. Aí no verso 7. Aí diz assim, com o fim de provocar a minha ira e a minha vingança, eles não vão derramar no pó. Eles vão derramar em cima do Calvário. Meu Deus. Então essa aqui se torna uma Jerusalém, a grande panela sobre o juízo. Né? Porque, que coisa tremenda. Porque o seu juízo tem que ser dentro da cidade. Porque o seu juízo tem sido no meio das nações da terra. É uma avant-première para isso. Por quê, pastor Nelson? Você está torcendo para isso? Não, eu estou só mostrando como um profeta de Deus o que a Bíblia diz que ainda vai acontecer. E alguém tem que falar. Mas eu sou solidário a isso. Eu sou solidário porque tenho piedade disso aqui. Porque eles estão cegos. Paulo escreve no capítulo 10, que eles estão num sono profundo. Estão cegos enquanto o Senhor está despertando os gentios. Né? Para lavarem as mãos no Calvário. Enquanto eles estão dizendo, derrama sobre nós. Que era para Anás e Caifás terem feito, mas eles não fizeram. Que eles incitaram o povo. Olha, 24, 9. Portanto, assim diz Adonai, o Senhor Jeová, ai da cidade sanguinária, não somente pelo sangue derramado nos tempos dos seus reis, do norte e do sul, mas porque eles derramaram o sangue no Calvário, o sangue do Calvário, o sangue de Jesus Cristo Messias. Esse texto não deu para eles corromperem. Eles corromperam o Salmo 40, verso 6, eles corromperam o Isaías 61, verso 1, até a parte do verso 2a. Eles corromperam muitos nos dias de Paulo, mas eles não puderam corromper Ezequiel. Ezequiel está vivo e ativo aqui. Meu Deus, eles não puderam. Porque nem Paulo pregou sobre esse texto. Nem Paulo, veja bem, nem Paulo pregou sobre esse texto. Porque ninguém viu o Calvário nesse texto até aqui. Pode procurar em todas as enciclopédias do mundo, as melhores enciclopédias da Alemanha, as melhores enciclopédias das universidades de Washington e também da cidade de Washington, das melhores universidades de Oxford, também de Portugal, né? e da Biblioteca do Rio de Janeiro, que é uma das melhores do mundo. Ninguém escreveu nada sobre isso. Mas eu digo assim como os profetas, eu, porém, vos digo isso em nome do Senhor Jesus, que aqui está a revelação do Calvário. Porque ela não será condenada só porque ela matou os profetas, o primeiro grupo de profetas, o segundo grupo de profeta, depois os outros grupos de profetas, outro grupo de profetas, que foram 3, depois disseram, vem agora o herdeiro, matemo-lo. Matou também, derramou sangue. Deus ainda vai limpar essa panela por dentro e por fora, porque Ele ama essa panela. Ele ama essa panela. Meu Deus, meu Deus. Mas ela terá que nascer de novo. E aí ele diz, amontou a lenha, acende fogo. Amontou a lenha, acende fogo. Coze bem a carne para que seja consumida. Prepara a mistura para que também os seus ossos sejam queimados. Por isso você vai ver lá em Ezequiel, no capítulo 37, os ossos queimados. Os ossos queimados. Deixa a panela vazia sobre as brasas para que se aqueça e seu fundo se derreta e a sua impureza e a sua sujeira se consumam. Mas a sujeira que existe ao fogo me cansou. A sujeira não sai. Está vendo aí? Estão vendo aí? Voltaram para a terra, mas não voltaram para o seu Deus. Estão vendo aí? O Caio Gonçalves. Deus te abençoe, Caio. Aí no Instagram. Como vocês estão vendo isso? Como vocês estão vendo isso? Vocês não leem a Bíblia, eu vou ter que ler para vocês. Né? Tem gente aí que nunca leu esse texto na vida, nem folheou sequer. Mas é importante você estar lendo agora, recebendo a palavra. Aí disse verso 13,
por causa da tua imunda lascívia, porque eu quis te limpar da tua impureza. Eu quis, te mandei profetas, mas não houve remédio, como está escrito lá em Ezequiel, perdão, em 1 Crônicas 36. Mandei profetas, mandei sacerdotes, mandei todo tipo de advertência, anunciei, preguei, falei, mas não teve remédio. Mas tu não quiseste ficar limpa, e não ficarás limpa até que eu tenha saciado a minha ira sobre ti. Ezequiel 24:14. Eu, o Senhor Jeová, disse, e se cumprirá o que eu disse, não retrocederei, nem me compadecerei, nem me arrependerei, pois te julgarão conforme os teus caminhos e conforme as tuas obras, diz o Senhor Jeová. Aí ele assina aqui outra vez. E tudo isso para as nações que fazem a mesma coisa. O Brasil, para Portugal, para Angola, para Moçambique, para todos os países que fazem a mesma coisa que ela, que também se prostituem, que também deixaram a Deus, que também deixaram, não deram valor ao ato de Jesus ter morrido na cruz, sobre aquela rocha. Porque ninguém vai ser condenado por ser pecador. Vai ser condenado porque rejeitou o Salvador dos pecados. Porque todos pecaram depois que nasceram. Todos pecaram depois que nasceram. Nós não pecamos lá em Adão, nós não estamos pendurados em Adão, no saco escrotal de Adão. Não, de jeito nenhum. Adão só é o pai da raça, e não é o pai da psique, da alma. Não, senhor. Está enganado. Mas eu não vou falar isso para você, que você nem merece que eu fale isso agora. Aí na página 57, aí ele vem, o encanto dos olhos do profeta, sua mulher, um tipo do templo de Jerusalém, assim como ela morreu, o templo seria destruído. Então aqui do verso 15, de Ezequiel 24, verso 15, disse novamente, vê a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que vou tirar o encanto dos teus olhos repentinamente, mas não te lamentarás, nem chorarás, nem derramarás lágrimas, porque é uma profecia isso aqui. Isso foi histórico, aconteceu quando? Na queda do templo de Salomão, nos dias da queda por Nabucodonosor. Mas ele está jogando do ponto de vista do gume profético da espada, dizendo que a mesma coisa como aconteceu na queda do templo de Salomão nos dias de Jeremias, quando o templo da grande tribulação for derribado pelo falso profeta, diz a Bíblia que o falso profeta que vai derribar o templo e vai destruir a igreja, o organismo que vai estar dirigindo o anticristo. Ele diz a mesma coisa vai acontecer no coração, uma insensibilidade. Uma insensibilidade. Por quê? Porque os judeus vão descobrir, não vou falar outra palavra, os israelitas vão descobrir que esse terceiro templo que eles vão edificar, que vai ser profanado pelo anticristo, e entrará no templo querendo ser como Deus. Onde está escrito isso? Está escrito em quatro textos da Bíblia, mas o texto principal é o texto de Ezequiel mesmo, onde nós estamos, que fala do anticristo. Né? Ezequiel, aí que nós vamos estudar ali para frente ainda, no capítulo 28 de Ezequiel, ele diz, porque ele fala do verso 1 ao 10, ele fala do anticristo. Se quiser anotar aí, fale. Aí você, do verso 1, Ezequiel 28, 1 ao 10, é do anticristo. Então ele diz, tem alguém aí que se pareça com o anticristo, que tem essas características? Aí Ezequiel disse, tem, é o rei de Tiro. Então profetiza contra o rei de Tiro, que eu quero fazer uma projeção profética do capítulo 13 de Apocalipse. Então, que é uma projeção profética para o capítulo 13, que seria a primeira besta. Aí, ele coloca, novamente veio a minha palavra do Senhor, Ezequiel 28, 1, do Senhor Jeová. Esse filho do homem diz é o príncipe de Tiro, que não é o príncipe de Tiro. Ele está usando uma palavra profética, de projeção profética, para algo do futuro, para o mundo vindouro, conforme está escrito no capítulo 6, verso 4 de Hebreus. Que provaram da boa palavra, da virtude dos séculos vindouros. Então está mostrando para o profeta Ezequiel
a respeito de alguém que viria semelhante a Tiro, mas que não era o Tiro, era alguém chamado Anticristo. Aí o verso 2. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz Adonai, Jeová, que a sua Bíblia não tem, a sua Bíblia não tem, a Bíblia comum não tem, só quem tem a versão de Nelson, que eu fiz conforme está no hebraico, Adonai Jeová. Nem sei como é que deve estar a sua Bíblia aí. Você pode ainda adquirir aí, entra na página, meu amigo. Paga um preço para ter uma versão direito. Não compra a Bíblia só por causa da capa. A irmã falou comigo, pastor Nelson, eu compro a Bíblia igual a capa para poder combinar com o meu sapato. Aí eu disse, irmã, abra aí em Êxodo, por favor, capítulo 12. Ela abriu lá pelo meio da Bíblia procurando. Eu disse, esquece, irmã, esquece. Coitada. E ela exige que todo mundo a chame de bispa. Dá risada. Dou risada da bispa. Meu Deus, eu dou risada da bispa. Aí ele coloca aí, se você é bispa, meu Deus, estou chorando por tua causa, viu? Muito bem. Capítulo 28, ele diz, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz Adonai Jeová, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, e me assento no trono de Deus, no coração dos mares. Tu és homem e não Deus, ele diz, ainda que consideras o teu coração como se for o coração de Deus, como está escrito em Daniel capítulo 11, como está escrito lá em Joel 1, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5, 1 ao 4. Vocês estão aí, meus irmãos? Deem um sinal aí, deem um sinal de vida aí, hein? William, aí no Emerson Oliveira, 3511, aí põe a bota do soldado, o chapéu, né? Meu Deus. Aí então ele coloca aqui a mulher, aí vai colocar uma tipologia, né? Uma tipologia. Um outro escreveu, pastor, eu odeio o pastor Uri porque é só tipologia. Tudo para ele é tipologia. Então você vai odiar Paulo, vai odiar Jesus. Ele falou só sobre parábolas, né? Vai odiar. Você vai odiar. Vai odiar muito. E Jesus só falou sobre parábola, é tipologia. Parábola é tipologia, é simbologia, né? Aí ele coloca, a mulher do profeta também representava a destruição do santuário. Então ele fala assim, vai morrer tua mulher, Jeremias. Então ele responde, vem a minha palavra do Senhor, verso 20, palavra do Senhor dizendo, fala a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, eis que profanarei o meu santuário. Põe aí Salmos 74. Então, a morte do profeta Jeremias equivalia ao Salmo 74, que é a profanação do seu santuário, que o rei Nabucodonosor iria entrar ali. Eu li ontem, foi muito emocionante esse momento que nós estivemos lendo esse texto, né? O orgulho do vosso poder, o encanto dos vossos olhos, o anelo da vossa alma. Por que você está lendo isso aí? Você põe Mateus 24. Porque nos mesmos dias de Jesus, irmãos, olha só, esse mesmo orgulho que eles tinham pelo templo de Salomão, eles passaram a ter o mesmo orgulho pelo templo de Zorobabel. Aí quando você lê no capítulo 24, você vai ver, né, que Jesus, quando toca neles, toca no orgulho deles, no mesmo. Mas aqui é o templo de Salomão? Não, aqui já é outro templo que foi construído depois. E o mesmo espírito de orgulho, aquele orgulho que estava neles, o mesmo espírito ainda vivia nos dias de Jesus. Por isso que tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Tinha um vereador lá de Canaã, disse, pastor Nelson, eu vou assumir a cadeira de vereança, pastor, mas a cadeira que eu vou assumir é de um prefeito que teve uma vida destroçada, uma vida horrível. O que é que eu faço antes de eu sentar nessa cadeira? Você faz uma oração com um grupo de pessoas contigo, né? E ata os demônios que estão sobre aquela cadeira e lança no abismo. Limpa essa cadeira, né? E santifica essa cadeira como uma oferta. E ele fez isso. E ele está tendo um trabalho extraordinário de paz. Ele está tendo um grande trabalho. Porque, como eu expliquei para vocês, Daniel capítulo 7, verso 12, olha,
O tempo de Nabucodonosor passou, o tempo de Ciro passou, o tempo de Alexandre passou, o tempo de Roma passou, mas os espíritos dela estão ali ainda, andam aqui no meio das nações. São eles que vão trazer vão se encher as rãs, as 3 rãs, que vão sair pela terra para trazer os reis para o grande Armagedon, que não é agora, não é agora, não é agora. Tá bem? E por que você está falando de Mateus 24? Porque diz assim, quando Jesus estava, 24:1, diz assim, quando Jesus estava se retirando do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar os edifícios do templo. Os próprios discípulos de Jesus estavam com esse espírito. O templo, a beleza do templo, olha que templo, para mostrar para Jesus como se Jesus não fosse o templo. Como se Jesus não fosse o próprio templo de Zorobabel, porque ele é o templo de Zorobabel, porque ele é encarnado, ele não tem glória da glória do Salomão. Aí ele orou dizendo, torna-me aquela glória que eu tinha quando eu estava contigo, ó Pai. Capítulo 17, verso 1 de João. Quando eu era o templo de Salomão, agora eu sou o templo de Zorobabel. Como se Jesus não soubesse, o discípulo, né? Aí Jesus disse... Mas ele respondendo disse, vocês estão se gloriando, como está escrito lá no capítulo 24 de Ezequiel? Vocês estão se gloriando como Ezequiel disse? Vocês estão no mesmo espírito de Ezequiel? Capítulo 24, verso 2, mas ele respondendo disse, não vês tudo isso? Verdadeiramente vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra, pois tudo será derribado. Então tinha 2 sentidos aí. Aí está a espada de 2 gumes. Qual o sentido, pastor? Tinha o lado histórico. A Bíblia caiu aqui. Tinha um lado histórico e tinha também o lado profético. Tinha o lado histórico e tinha o lado profético. E no lado histórico, ele está mostrando Jerusalém será destruída pelo general Tito, pelos romanos. Mas ele está falando assim, o texto... Mas ele está falando a respeito do seu corpo. Do seu corpo. Que ele está falando a respeito da sua morte. A morte, quer dizer, o seu corpo. Que ele vai ser morto, em 3 dias vai ser levantado através da sua manifestação e da sua ressurreição. Então está mostrando isso aqui. Então ele estava fazendo aí duas afirmações da espada de 2 gumes. Do ponto de vista histórico e do ponto de vista profético, que era a sua própria morte. Estão entendendo aqui? É muito importante que vocês entendam essa parte. Então, voltando ao capítulo 24, ele está falando da destruição do templo. Aí, ele vai no verso... E os discípulos estavam com esse espírito. Qual o espírito? O espírito de Mateus 24, 2, quando eles vão mostrar para Jesus com orgulho. Que orgulho? Aqui, ó, 24 e 21. Veja como é profético. Veja como é profético. Veja como é profético. Que coisa tremenda. Aí ele diz assim, fala a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová. As sociedades bíblicas do mundo inteiro, eles tiraram o nome Jeová da Bíblia por causa dos testemunhos de Jeová. Porque o pessoal da versão dos testemunhos de Jeová colocavam Jeová. Aí os evangélicos foram lá e tiraram o nome de Jeová da Bíblia, só porque o testemunho de Jeová tinha Jeová, e para não se comparar a Bíblia dos testemunhos de Jeová. Isso não é uma burrice? Isso não é uma estupidez? Isso não é uma grande estupidez? Portanto, isso que eu fiz, voltei com o nome, os 632 nomes de Deus na Bíblia, voltei de novo. Voltei com eles. Que autoridade que a pessoa tem de tirar, né, o nome de Deus da própria Bíblia, que é o dono da Bíblia? Por isso Satanás usa muitos líderes, têm ódio, eles têm ódio, eles fazem questão de mostrar o ódio. Aqui em Orlando, um dos meus amigos chegou lá com a Bíblia missionária na igreja, aí o pastor, um dos pastores da igreja, cochichou no ouvido do outro, pensando que o nosso amigo não estava ouvindo. Aí ele disse, um de Nelsinho aí, um de Nelsinho, porque estava com a Bíblia, a versão de Nelson. Legado vai ficar aí, meu irmão, quero ver.
Quando você comparecer diante de Deus. Quero ver você comparecer diante de Deus. Em toda a igreja tem o líder e o amado. É bom que o líder seja o amado. Mas geralmente tem um líder e tem um amado. Aí o líder mata o amado, porque ele não é amado. É essa situação que muitos de nós, incluindo a mim mesmo, vivemos hoje em todo mundo. Em todo mundo. Se chegar um momento na vida da igreja, que você não é tirado do púlpito porque você prega mal. Não. Ou porque você tem uma vida ruim. Não. Muito pelo contrário. Você é tirado do púlpito porque prega bem. E porque você ameaça o líder, sendo um amado. Pegou isso? Pegou isso aí? Então o que eles tinham? Estavam encantados. O verso 16, o encantamento dos olhos pelo templo. E aqui na Califórnia, tem uma igreja forte que está fazendo um levantamento de ofertas para a construção do terceiro templo. Igrejas, líderes evangélicos, olha a estupidez desses homens. Para a construção do templo, o terceiro templo, que será derribado, que não será ungido, o qual não será testemunha da pessoa de Cristo, ele não pisará os pés nesse templo, senão o anticristo. Eles estão aí na Califórnia, que eu morei lá quase 7 anos. Então eles estão levantando ofertas em muitos lugares para a construção do terceiro templo. Pastores evangélicos aqui americanos. Então olha só. A ignorância é muito grande. O maior pecado da igreja evangélica não é a falta de conhecimento da Bíblia, é a ignorância em todas as áreas. É a ignorância. Não quero que você seja esse. Aí ele diz, profanarei o meu santuário. Então ele está... Quando Jesus disse lá em Mateus 24, 2 e 3, ele estava bem consciente de Ezequiel 24, 21. Ele era a palavra. Ele conhecia a palavra. Ele sabia a palavra. Ele sabia o que ele estava dizendo. Ele estava falando aqui, desse texto, meu Deus. E aí ele coloca, né? Por causa do orgulho do vosso poder, Anás e Caifás. Por causa do encanto dos vossos olhos. Eu conheço amigos meus que eles tiram fotos do templo da igreja deles. Tiram fotos do abajur do templo deles e colocam na internet, grande templo. Olha o nosso templo. Eles não têm coragem de tirar foto do povo. Por quê? Porque as poltronas estão vazias. Aí eles pensam assim, vamos construir um templo suntuoso que vai encher de gente. Aí o povo é pobre, o povo não vai, o povo nem se sente bem. Aí ele diz assim, eu tenho saudade daquele antigo templo. Era mais simples, tinha poder de Deus lá. Que triste isso. Então o que é isso que você está falando? Desse anelo da alma, né? Desse encanto dos olhos, né? E os vossos filhos e as vossas filhas, né? Ele diz assim, ai deles, por causa desse orgulho. Aí o verso 22, e vós fareis como eu fiz, não cobrireis a barba, nem comereis o pão de luto. Que ele está se referindo do tempo. Já pensou a tristeza que a nação de Israel vai ter nesse período? Em que ele vai dizer, vocês não vão prestar luto. Jeremias, tu não vai prestar luto a ela, a tua esposa. Não vai prestar. Não. Seu coração vai ficar insensível. Ela vai cair, ela vai morrer. Ela é o templo. Olha só, eles amavam o templo como uma esposa. Os olhos deles estavam tão cegos que eles amavam o templo do Deus vivo, mas não seguiam e não amavam e não buscavam o Deus vivo. Tem gente que ama a sua placa, ama a sua convenção. É um pastor amigo meu aí que eu disse, eu te amo muito, rapaz, para com isso. Ele postou tanta foto de que ele é o presidente da convenção,
que o anelo da alma dele é ser presidente de convenção. Para que serve isso, rapaz? Para ser babá de pastores que nem convertidos são? Para ser babá de líderes que só vão ali para pedir para você pagar a conta de luz deles? Para estar transferindo pastores que caíram para outro campo para poder salvaguardar a sua amizade com eles, para que eles continuem votando em você? Para que serve isso, rapaz? 47 anos de ministério que eu tenho, eu nunca vi nenhum benefício verdadeiramente fiel, real, conforme a palavra de uma convenção. Sempre acaba em alguma corrupção. Para que serve, meu amigo? E ele postula umas 70, eu não aguentei. Disse, para com isso, rapaz. Para com isso. O seu anelo não pode ser esse anelo. Né? Como o texto está dizendo aqui no 25:3, né? Ele coloca aqui, né? O anelo deles. Capítulo 24, diz assim, eu vou profanar isso, eu vou derribar isso, o motivo de vocês estão vendo isso aqui, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser derribado. E cuidado para você não cair com as pedras. E aí ele diz, profanarei o meu santuário e o orgulho do vosso poder, da vossa tribo, da vossa denominação, o encanto de vossos olhos, o anelo da vossa alma pelas suas convenções, pelos seus poderes, por manter seu poder, a sua glória, seu poder econômico. Vou derribar tudo isso. E Deus vai derribar mesmo. E bem-aventurado tu és, porque tu não estás aí, para que as pedras daí, dessa queda, não te alcancem. E que você, como uma escola de profetas, possa viver o teu culto nas montanhas. Suba e desça nas suas montanhas com as suas flautas, seus tambores. Alegre-se por Deus como a escola dos profetas, inaugurada por Samuel, para trazer alegria para aqueles que foram rejeitados, por aqueles que anelam o santuário, anelam a placa, anelam a convenção, anelam, vai ser tudo derribado. E esses vão ficar porque fazem parte da igreja de Laodiceia. Que Deus em Cristo te abençoe, que você possa estar livre desse espírito da meretriz, espírito da Babilônia, da igreja, organização que vai ficar, e que você seja um dos 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal e que não se corromperam. Que você seja um desses que não se corrompeu. Que a bênção do Senhor que nos enriquece, que nos abençoa, porque ainda há um povo de Deus que espera e aguarda a vinda do Senhor Jesus, que anela encontrar-se com Ele, que não tem medo da morte, porque a morte não nos alcançará, a morte não nos alcançará. Que Deus em Cristo te abençoe, que você possa dar continuidade a esse curso amanhã. Vamos para o 25, está tudo aqui anotado na apostila, e o 26, que aí nós vamos começar a falar dos líderes atuais, vamos começar a falar da China, vamos falar aqui do Trump, vamos começar a falar de Dubai e todas essas regiões que anelam. Já pensou o pastor sair lá da sua igreja para levar um grupo para Dubai? Eu não entendo isso, né? Meu Deus, eu não entendo isso. Tem alguma coisa errada. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua graça. Visite aí o nosso site meujesus.org e baixe a apostila, baixe os nossos livros que estão aí, as nossas Bíblias, essa versão que nós estamos usando, e também baixe a nossa versão para Android, que está aí sendo anunciada na nossa página aí. Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência, em nome do Senhor Jesus.